Oi, pessoal, boa noite. Hoje nós entramos um pouquinho mais tarde e já já vamos iniciar aqui esperando a Francilene. E hoje nós vamos modelar a Luísa Trajano e vai ser interessante. Fiquem até o final. Oi, Oi! tudo bem? Tudo ótimo, e você? Eu tô bem. Chegou na correria, né? Hoje foi bem corrido. Ah, sempre. Apresentação junina nas escolas, e aí tudo começa muito atrasado. Deixei lá ainda na metade as coisas. Nossa, mas vai entrar, a escola entra de férias é por agora? Não, só em julho, no dia 15, só tem um recesso de 15 dias, Ah, é no meio do mês. no Entendi. meio do mês de julho. Aí Entendi, legal. é que festejam o João Batista, e é o festejo do católico, é o Santo São João Batista. Aí é bem agitado o mês de junho aqui. Sim, lá na Aí Bahia todas as... tem muito isso, de festa junina. Uhum. Agora, por exemplo, todo mundo foi para essa festa junina que tem lá em Serrinha, né, na Bahia. E Hum. aí foi todo mundo para lá, minha mãe, meu pai, e minha mãe já fica para a consulta dela de julho, né? Ah, E aí é o São João que tem, começa no meio do mês, termina no final do mês. é, que vai até o dia 30. Exatamente, é por aí. É, minha querida, tem que aproveitar. Eu acho legal, são comemorações típicas, né? Eu acho que é legal. Uhum. Eu gosto. Muito bom. Eu tava, antes de você chegar, eu estava lendo algumas frases da Trajano e eu fui buscar. Você sabe que a gente está modelando, né, Francilene? Para mim não é muito fácil, eu confesso. Eu Porque imagino. é Eu bem imagino difícil. isso, né? Você não está entendendo como é difícil para mim, porque eu acho que existe. Eu não sei se para você é assim, mas baseado no que você acredita e no que você defende, há uma grande contradição. Então, é algo que fica meio conflituoso na minha mente. Mas eu confesso que eu vou fazer algumas observações, mas se a ideia é a gente extrair só o que a gente pode ter de bom, tá tudo valendo. Mas para mim é como se eu excluísse até o que tivesse de bom, sabe? Porque é como se fosse completamente contraditório. Quando você defende o que é indefensável, é como se você quebrasse princípio. E isso realmente me mexe bastante. Mas cada um com seu cada qual. E, enfim, eu vou falar um pouco da Luísa Helena Trajano, e é claro que são frases que a gente ouve todos os dias, não são frases só dela, mas eu fui buscar na palavra esse significado, né? Enfim, é para minha própria, para os meus próprios questionamentos, justamente para a gente não ser apenas apontando, mas faz todo sentido, até porque eu tenho uma visão diferente das mazelas, né? Eu tenho um entendimento diferente, mas baseado no que você acredita, a tendência é outra. Bom, então, a Luísa Trajano. Oi, Dri, fica aí, Dri, que hoje a gente vai falar da Luísa Helena Trajano. Você sabe de quem a gente está falando, da Magazine Luiza e de quem você sabe que ela defende. Então, fica aí, Dri, você vai gostar. Ela é uma empreendedora brasileira, formada em Direito, é uma empreendedora e empresária brasileira responsável por liderar o grupo de lojas conhecido como Magazine Luiza e outras marcas vinculadas aos seus negócios. Por algum período, ela liderou a lista de mulheres mais ricas do Brasil e, segundo a estimativa da revista Forbes, no início de 2021,
a Luísa possuía uma fortuna avaliada em cerca de 4,4 bilhões de dólares. Vamos falar um pouquinho da trajetória da Luísa e do Magazine Luiza. Olha só o sobrenome dela, vou falar, e qualquer semelhança é mera coincidência. Luísa Helena Trajano Inácio Rodrigues nasceu em 9 de outubro de 1948, em Franca, interior de São Paulo. É ótimo. Tem que encenar, eu sou dramática. Vinda de uma família de empreendedores, Luísa Helena começou a trabalhar nos negócios da tia aos 12 anos, durante as férias escolares. Ela é filha única e ela tem nessa tia uma grande força. Adriana, tu ri, né? Tu ri que hoje eu tô possessa hoje, tu fica aí até o final. Aí, a tia, também chamada Luísa, trabalhou com vendas na juventude e, após se casar, comprou uma pequena loja chamada Cristaleira. Com pensamento para o marketing, ela inovou ao convidar os clientes a escolherem um novo nome para sua loja, que passou a se chamar Magazine Luiza. Assim, o nome da rede varejista é uma homenagem à tia de Luísa Trajano. Aos 17 anos, ela já trabalhava oficialmente no Magazine Luiza e, após terminar os estudos no ensino médio, após terminar, né, os estudos do ensino médio. E mais tarde, ela se formou, então, em Direito, em 1972, pela Faculdade de Direito de Franca, mas não chegou a atuar como advogada. Exerceu diversas funções no comércio da família, tanto como vendedora, gerente e no setor de cobrança. Muito comprometida e com um olhar apurado, tomou a frente dos negócios em 1991, quando sua tia lhe passou a liderança. Assim, implementou diversas mudanças na empresa, modernizando e trazendo facilidades tecnológicas, como as lojas virtuais, uma das primeiras no setor de varejo. Antes de eu conhecer nada sobre ela, e nada sobre nada, em 2021, eu fiz minha primeira compra no Magazine Luiza, que foi um aspirador de pó. Mas foi exatamente só. E aí depois, né, estudando, entendida dos assuntos, enfim, deixei de ser cliente. Seu filho Frederico Trajano assumiu, então, a liderança em 2016. O crescimento da rede foi um sucesso e em 2023 ela conta com mais de 1.300 lojas físicas espalhadas por 20 estados. Em 2012 foi criado o grupo Mulheres do Brasil, e liderado por Luísa, que integra cerca de 50 mulheres atuantes na economia e que buscam estratégias para estimular a participação de mulheres na vida social e econômica do país. Ela chegou, então, a ser convidada para integrar o governo durante a gestão de Dilma Rousseff, mas a empresária preferiu não assumir um cargo político. Ela foi casada com Erasmo Fernandes Rodrigues, com quem teve 3 filhos, Ana Luísa, Frederico e Luciana. Ela até foi convidada, inclusive, para ser a nova conselheira econômica no governo atual. Tá? E ela diz que prefere ser vista como uma política suprapartidária, com a missão de influenciar os debates sobre o futuro do país, com trânsito pelo maior número possível de legendas. Em sua biografia, uma das suas filhas, inclusive, Ana Luísa, diz em um depoimento que ela é irritantemente otimista. E perguntaram a ela o seguinte: é possível ser otimista com a situação atual do país? Ela responde: uma das coisas que aprendi é que só não há solução para a morte. Eu não sou de ficar remoendo problemas, eu sempre busco resolver. Não sou pessoa de ficar lamentando. Bem,
Em uma entrevista, falaram que ela era... Vamos entrar, eu confesso que eu vou ser bem legal, mas a gente está aqui para trazer verdades. Falaram que ela era socialista. E a frase dela, ela diz o seguinte: se ser feminista é ser a favor da igualdade entre homens e mulheres, sou sim. Aqui, falo por mim, não há igualdade, muito menos entre homens e mulheres. Somos seres nem especiais, somos simplesmente seres únicos. Mulher é mulher, homem é homem. Temos direitos iguais perante a lei, teoricamente, mas não somos iguais. Somos pessoas diferentes e temos que respeitar justamente por isso, porque somos diferentes. E ela fala o seguinte: mas temos que tomar cuidado com as palavras. Por exemplo, o termo socialismo. Porque um dia desses me definiram como empresária socialista. Olha, se socialista é quem é a favor da igualdade social, sou socialista desde os 10 anos. Veja bem, também não sou a favor disso, é a minha opinião, mas baseado na palavra, eu vou trazer para vocês aqui o fundamento do que é ser, o que tem a ver com desigualdade social. Porque perante Deus, né, certamente que todos nós somos iguais. Mas por quê? Todos tendemos para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos, né? E dizeis, inclusive, frequentemente, o sol, luz para todos. E enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, todos os homens são submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Porém, a concepção igualitária absoluta é um erro grave, pois o verdadeiro valor de uma pessoa está no seu íntimo, onde cada espírito tem sua posição definida pelo próprio esforço. Então, sempre vai haver desigualdade social por uma questão do seguinte: a minha produtividade é diferente da sua. E além de, a gente precisa entender também que isso vem de coisas muito mais profundas, como, por exemplo, o orgulho e o egoísmo. Então, a gente não tem que colocar todo mundo no mesmo pacote, porque eu tenho os meus méritos, você tem os seus, e cada um vai alcançar aquilo que carrega. Então, isso vai sempre existir, porque, apesar de tudo, está aí para todos nós. Então, esse papo me deixa um pouquinho irritada. E eu sou essa pessoa que, como eu me exponho, eu coloco a minha cara para bater, e eu não sou muito a favor de muitos mimimis, né? E aí eu acho que é um pouco incoerente com algumas frases que você fala, e depois você coloca essas questões, não sei por quê. E tem mais aqui essa questão do próprio esforço. Existe igualdade absoluta de direitos dos homens perante Deus, que concede a todos os seus filhos uma oportunidade igual nos tesouros inapreciáveis do tempo. Esses direitos são os da conquista de sabedoria e do amor através da vida, vou repetir, pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do esforço individual. Então, sempre vai haver desigualdade social, porque o esforço é individual. E eis porque cada criatura terá o seu mapa de méritos nas sendas evolutivas, constituindo essa situação nas lutas planetárias uma grandiosa escala progressiva em matéria de raciocínios e sentimentos, em que se elevará naturalmente todo aquele que mobilizar
as possibilidades concedidas à sua existência para o trabalho edificante da iluminação de si mesmo nas sagradas expressões do esforço individual. Então, ficam batendo nessa tecla, né? E aí querem explicar socialismo de uma forma muito romântica. E não é bem por aí que as coisas vêm. O que acontece que, inclusive, pela passagem registrada por Mateus, ainda falando sobre a desigualdade das condições sociais, o Mestre Jesus já nos afirmava que é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. Estando na expiação da terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Então, as imperfeições humanas acabam servindo de instrumento para o seu próprio aperfeiçoamento. Então, tudo vem, inclusive, do egoísmo e do orgulho. E nada disso tem a ver com Deus. Tudo isso tem a ver com o próprio homem. Então, sim, teremos desigualdade. Até porque a riqueza e a pobreza, ambas, são as provas para experimentar a humanidade de modos diferentes. E, frequentemente, essas provas são escolhidas pelos próprios, por nós próprios, e que, no entanto, sucumbimos com frequência. Então, a gente precisa entender que a pobreza e a riqueza, elas são desafiadoras, conquanto a miséria provoca as queixas contra a providência e a riqueza incita a todos os excessos. A pobreza é, para aqueles que sofrem, a prova da paciência e da resignação, e a riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Então, eu trouxe essa explicação da desigualdade, desse mimimi, pela palavra, porque eu acho que não tem nada mais edificante do que a gente ter uma base fundamentada na verdade, e não em opinião pessoal. E, saindo disso e trazendo uma frase que ela fala, ela diz o seguinte... Aí vem uma outra frase que eu já acho que contradiz ao tudo que ela diz, até inclusive a própria igualdade, entre aspas, social, e ao que é aquilo que ela defende. A gente tem mania de pensar pobre e traçar coisas pequenas. E pobreza atrai pobreza. Tenha metas ousadas. Eu fico até emudecida. Porque se você pensa pequeno... Se você pensa pequeno, você vai tender sempre a atrair a pobreza, porque pobreza atrai pobreza. Ela falou isso. Então, tudo tem a ver com a mentalidade, e tanto a pobreza e tanto a riqueza, então todos os recursos estão aí para todos nós. Isso não está diferenciado nem para um, nem para outro, nem para homem, nem para mulher, então, nem para vermelho, nem para amarelo. Então, você tem que pensar grande, tudo começa na sua mentalidade. Então esse papo precisa mudar em nós e não nesse parâmetro que as pessoas usam. Ela tem outra frase que ela diz o seguinte: errar, todo mundo erra. Você precisa dar espaço para que um novo erro aconteça. O importante é redirecionar o erro rapidamente. Nós já falamos disso aqui muitas vezes, porque errar nós sempre vamos errar, mas que não devemos errar nas mesmas coisas. E que errar faz parte do aprendizado. É exatamente por isso que a gente tem que passar por ele rapidamente. Porque nós somos imperfeitos em um mundo imperfeito. Então a gente vai aprender certamente errando. Agora, quando a gente insiste nos mesmos erros, aí nós já estamos entrando para falhas, e aí já temos aí uma dificuldade até mesmo de experimentar coisas novas.
e aí a gente acaba repetindo as mesmas coisas, e aí também vai passando por bloqueios nossos, que a gente repete padrão, e certamente a gente vai repetindo os mesmos erros. Então, nesse quesito, eu concordo com ela, que a gente tem que experimentar coisas novas, e a gente tem que passar pelo erro rapidamente. Então, eu trouxe poucas frases dela, e eu deixo o restante para você, Francilene. Acho que já falei um pouquinho demais. Não, mas foi bom, eu gostei. E essa eu também peguei poucas coisas dela. Foi uma figura também que eu não entrei muito a fundo, mas vendo uma coisa e outra já, eu tenho uma que a gente já sabe também, que ela fala, que ela diz que o que te move é o propósito. Né? Então, a gente está em busca desse propósito, tá querendo viver, né? Pelo menos da minha parte, eu todos os dias busco descobrir o propósito, vou traçando aí a minha vida, em alguns pontos eu sei qual o meu propósito, em algumas situações fico meio que ainda em dúvida, mas justamente o propósito é que nos move, né? Quando nós temos um propósito de vida, sabemos para onde vamos, qual a nossa missão, qual o chamado que Deus tem para cada um, então isso nos move, nos faz sair, né? Nos faz trocar a palavra correria por movimento, né? Essa questão do se mover, do sair da mesmice. Quando você tem um propósito, você realmente, a tua vida ganha um sentido. De maneira que quando essa questão do cansaço, tô cansado, é quando você está vivendo fora do propósito, então você vive cansado. E de fato isso é verdade. Eu tenho experimentado às vezes quando eu tenho feito coisas inúteis, coisas sem sentido, dá um cansaço, assim, uma sensação de inutilidade, de coisas inacabadas. Então, quando você faz algo que realmente está dentro do teu propósito, por mais árdua que seja a missão e tudo, mas você se sente bem, você se sente a sensação de que você fez algo de bom para alguém, para você mesmo, para a família. Então, essa questão dela dizer que o que nos move é o propósito, eu concordo, e é uma frase bem que realmente tem me tocado nesses últimos tempos, né, de estar sempre em busca de cumprir o propósito, de não sair do propósito, de cortar coisas que me tiram do propósito. Então, é interessante também você, que nos escuta, também saber o porquê de você viver, o porquê de você estar aqui. Tem um propósito. Deus tem algo. Você não veio aqui à toa nesse mundo, né? E outra coisa que ela diz, seja uma pessoa que está sempre em busca de novidades. Seja a novidade. Então, usar daquilo que você sabe, das suas criatividades, buscar novidade, buscar inovar, buscar crescer, e que você será a própria novidade quando você se mostrar uma outra pessoa diferente da que talvez você tenha costumado viver, na inércia, na mesmice. Quando você busca novidade para o bem, para ajudar outras pessoas, você se tornará a própria novidade, porque as pessoas verão em você uma nova pessoa. Alguém que você é até digno de ser modelado, né? Quando você muda, quando você busca novidade. E aquele diz também que faça a cada dia melhor para que você possa continuar tendo acesso. Acesso a várias coisas. Então, cada dia ser melhor, cada dia você se fazer melhor. Porque é possível se fazer melhor a cada dia. E aí você vai tendo acesso a várias coisas. Porque quando você melhora no conhecimento, quando você melhora na comunicação, no relacionamento com as pessoas, você vai tendo novos acessos. Quando você melhora na sua intimidade com Deus, na sua relação com a palavra, você com certeza você vai tendo novos acessos, a sua vida ela vai ganhando um novo sentido. Então, algumas coisas que ela fala é interessante, né? Porque as pessoas, todas as pessoas têm algo que você pode modelar, que você pode aproveitar, por mais que as pessoas tenham defeitos, deslizes, mas, né, tem sempre algo que dá para você modelar, para você pegar aquilo que é bom, né? E ela diz que a sorte só aparece para quem está em movimento. E de fato, é o que nós temos aprendido, né, Deise? Essa questão do estar em movimento, do sair do lugar, mesmo que seja um pequeno passo. Porque às vezes nós, na nossa inércia de tanto, às vezes, estar parado, nós queremos dar logo um passo largo. Queremos pular os degraus e chegar no topo. E, na verdade, nós precisamos começar a sair, estar em movimento. Qualquer
plano que você tenha, qualquer ideia que você comece, mesmo pequeno, mesmo nas possibilidades que você tem, dentro daquilo que você pode, comece, faça. Se você tem algum sonho, tem alguma ideia, tem algum projeto, não deixe para amanhã, comece hoje, vá dando o primeiro passo. Então, é preciso realmente estar em movimento, para que as coisas aconteçam. Até o próprio propósito nosso, né? A gente vai descobrindo o movimento, começando. O que queima dentro do coração? O que tem dentro? Qual o desejo do teu coração? Comece a fazer, a ter pequenas atitudes, a pequenas decisões, que aí você vai encontrando ao longo do processo, você vai encontrando as respostas que você busca, que você quer, mas é preciso realmente sair, é preciso estar em movimento, é preciso começar, né? É preciso começar. Então, isso que ela diz é interessante. E ela fala uma coisa também, essa frase eu já ouvi outras vezes, né, da questão que ela diz, quem te irrita te domina, então isso leva a gente a buscar um pouco dessa questão do emocional, a estudar sobre isso, a crescer nessa questão emocional, porque nós temos nos irritado, temos parado por tão poucas coisas, às vezes tem nos irritado, tem nos feito jogar a toalha e desistir das coisas. Então, são pequenas coisas que nos irritam, são pequenas atitudes das pessoas que têm nos tirado do sério. Então, que não deixemos as pequenas situações dominar o nosso percurso, o nosso movimento. Não paremos por poucas coisas, né? É preciso buscar esse crescimento todos os dias, esse crescimento pessoal, essa questão do emocional, é preciso cuidar muito do nosso emocional, porque o mundo está a mil, tá uma pilha. As pessoas por poucas coisas já perdem a cabeça, se irritam, revidam, discutem por tudo, e isso não leva a muita coisa, né? Atrapalha, pelo contrário, atrapalha. E assim, é preciso realmente levar a sério essa frase que ela diz, que eu já escutava antes, eu até repito ela aqui com os meus meninos, que eles se irritam por bobagem, vai deixar ele te dominar por conta disso? Aí eu lembro dessa frase que já é bem antiga na minha cabeça, né? Que ela disse, o que te irrita, te domina. Então, tudo aquilo que te irrita, aquilo que você precisa exercer o governo da sua vida, do seu emocional, não deixar poucas coisas, ou até mesmo coisas grandes, te tirarem do sério, né? Preciso realmente aprender o exercício do autocontrole, do autogoverno sobre as nossas emoções. E isso é interessante, não só nas crianças, isso é coisa de criança, por qualquer coisinha se irrita, grita, faz fofoca. O adulto, ele precisa ter uma postura diferente, né? Nesse sentido de não se deixar levar por poucas coisas ou por grandes coisas, porque são muitas, sempre vai ter contradições, pessoas que nos contradizem, pessoas que não concordam conosco, pessoas que criticam. Então, se nós só levar em conta todas essas pessoas, essas situações, a gente nem vive, né? Uhum. Aí entra a necessidade de aprovação, fazer para que os outros nos aprovem, que nada, faça, se aquilo que queima no seu coração, não interessa o que vão pensar. Se tem pessoas que têm te criticado, então não interessa também. É preciso realmente olhar, ter um alvo para seguir e deixar que as pessoas que vão aparecer, deixar para lá, entendeu? É preciso realmente dominar as coisas que querem nos paralisar, porque são muitas, então são muitos desafios, né? Então é isso, essa frase dela eu gosto e assim eu uso ela bastante aqui em casa em relação às crianças, né? Quando se irritam facilmente. E eu acho que é isso, Deise. Eu não tenho muito mais o que falar, né? Se você... Claro que muitas frases dela boas, mas muitas falas. E esse exemplo de empreendedorismo também, apesar de tudo, é um grande exemplo também, né? O desafio, essa inovação tecnológica, tudo que ela fez na empresa é também um modelo para a gente mulher, você que empreende, eu também aqui. Então, tem modelos nessa parte do empreendedorismo que é muito bom seguir, é muito bom também se espelhar no processo que ela fez e realmente estudar sobre isso. Eu assisti um vídeo dela com a Natália Arcuri, né? Que ela fala do todo a trajetória dela, né? Então, é bem interessante tudo aquilo. Pegar para nós também essa questão do empreender, do não ter medo de arriscar, essa questão do ser otimista também. Às vezes é irritante alguém otimista demais, mas
Mas dá certo, né? Deu certo. Não, na Também, verdade, gente pessimista demais, né? pode ser só realista, né? Os extremos não são bons, né? Talvez seja por isso, os extremos não são bons. Tem que ser realista. Na verdade, a questão da emoção, Francilene, que você frisou bem, as emoções a gente não tem que aceitar, não é bem aceitar, porque nós somos humanos, a gente tem que reconhecer as emoções, mas a gente tem que governar sobre elas. E é claro que quando a gente se deixa levar pelas emoções, seja ela qual for, uma tristeza, uma irritação, com certeza ela ganhou da gente. Isso é óbvio. Então, em algum momento, a gente pode perder o governo. O que a gente não pode fazer é deixar, tomar posse de nós, fazer morada em nós. Porque se eu, em nenhum momento, não sinto nada, eu estou sendo falsa comigo mesma. Então, é claro que Não é nem humano, né? humano, exatamente. Você vai sentir, você vai reconhecer, só que você não pode dar poder. Você tem que tentar imediatamente não nutrir e nem dar nada. Então, é aí que sim, você reconheceu, pô, fiquei assim, fiquei assado, mas eu vou governar sobre isso. Assim como a gente tem que governar sobre todas as coisas debaixo do céu, sobre o nosso corpo, sobre as nossas emoções, os nossos pensamentos, e por aí vai, por aí vai. Porque, da mesma forma, os pensamentos, eles vão vir, inevitavelmente, eles vão vir. Mas o que eu faço quando eles vêm, aí o governo é meu. Então a gente tem que ter cuidado para a gente não achar que a gente é um modelo que não existe, né? E tem uma coisa que ela fala também, que quando ela contrata uma funcionária, ela deixa o funcionário trabalhar por 3 meses, ela não fala um A, nem bom nem ruim, e após os 3 meses, quando ela percebe o que a pessoa tem de bom ou o que ela faz bem, ela começa a tanto dar os palpites quanto dar as orientações. Então, é interessante porque quando você deixa que a pessoa trabalhe, você deixa a pessoa ser ela mesma. E naquele percurso você vai pegar exatamente o que você quer. É igual quando você quer dar munição para um inimigo. Você deixa. E aí, naquela folga, é que você vai pegar a pessoa. Então, eu achei essa tática inteligente, achei bem legal. E quero deixar, frisar outra questão aqui, em relação ao que você também comentou, de defeitos. E por quê? Porque não é sobre defeito, né? É a mesma coisa do erro. Todos nós vamos errar e todos nós temos defeitos. A tolerância em relação ao outro não é se ele tem um defeito ou se ele pensa diferente de mim em relação a ele gostar de manga e eu gostar de maçã. Não. Isso sim é opinião. Se você gosta de azul, se você gosta de branco, eu nem questiono isso. Você pode comer terra, comer lama, é um problema seu. Agora, valores, princípios, aí não tem como. Aí, para mim, não tem essa de opinião. Porque ou é ou não é. Não existe você quebrar isso. Então, sobre isso, eu não tenho tolerância. Mas, defeito, você ser quem você aí é óbvio. Ninguém. Porque se for assim, quem sou eu na fila do pão, né? Todos nós estamos aqui em um mundo em que a lei, obrigatoriamente, é a lei do progresso, né? Então a gente está aqui para isso, para a gente evoluir de glória em glória. Então não é sobre isso, não é sobre defeito, não é sobre errar, porque tudo isso vai acontecer com nós e é justamente por conta disso que a gente vai até se modelando, né? E vai, de algum modo, melhorando. Isto é, se eu aprender com os erros. Se eu não aprender com os erros, eu vou repeti-los, né? E aí a gente vai acumulando, né? Não só erros, como dívidas. Mas, em relação a princípio, esses eu tenho pouca tolerância quando eles são quebrados e aí é uma coisa que a minha tolerância é pouquinha. Mas é isso. Todo mundo, de todas as formas, tem algo a oferecer, né? Apesar de quebrar princípios, todo mundo, de algum modo, tem algo a oferecer, porque muitas vezes nós temos
atitudes equivocadas, justamente porque pensamos de forma equivocada. E talvez isso só vai demorar um tempo mais para você se conscientizar, ou se dobrar, ou quebrar sua resistência, para que você compreenda de fato a realidade. E aí você, de fato, não vai defender algo por uma ideologia, ou defender algo apenas porque tem um pouco do seu interesse, mas simplesmente porque e isso é inquestionável. Então, é sobre isso. Francilene, ela tem uma história grande, ela tem 74 anos, construiu um bom patrimônio, certamente baseado na sua história, no seu trabalho, em tudo que ela conquistou. Inclusive, ela tem, desde 2000 até 2023, 2022, ela tem vários prêmios, né? Foi premiada de várias formas. Então, ela tem lá o seu currículo, né? Vamos dizer assim, o seu repertório, a sua história, o que ela carrega. Mas há sempre diferenças, e bem-vindo a esse mundo de diferenças. E é isso. Nada mais a declarar. E a gente espero que todos tenham gostado e conhecido um pouco, né, dessa história, dessa modelagem. E tem sido para a gente interessante. Para mim, algumas modelagens de fato são desafiadoras. Eu sei que ainda vai piorar. Eu tenho certeza que vai piorar. E você sabe que isso vai chegar. Acho que vem figura por aí ainda. Eu tenho certeza que vai chegar e eu vou fazer igual ele fala, eu vou comer quina de parede, né? Se não for assim, se eu não der esse toque, realmente eu nem faço. Então, assim, eu sei que ainda vou comer quina de parede, que eu vou ajoelhar no milho, mas é um desafio. A gente está aqui para desafiar e não fazer só o que a gente quer, porque criança faz só o que quer, mas o adulto precisa fazer o que precisa ser feito. E aí eu tenho que colocar isso na minha cabeça. E eu confesso que eu vou extrair do pior, eu vou extrair algo de bom. Confesso. Mas e é bom, não sei se isso acontece com você, Francilene, mas é como a gente fazer um jejum, né? Quem é você quando te falta alimento? Quem é você quando te falta bebida? Quem é você quando falta algo? Da mesma forma, quando a gente faz uma modelagem de algo que é desafiador, de alguém que é desafiador pra gente, a gente se conhece. Por que a gente vem à tona um sentimento ou outro, um desconforto ou outro, um sentimento ou outro desagradável, e esse sentimento que a gente até já conhece, mas a gente percebe ele de uma forma, às vezes, intensificada, a gente sabe o que precisa cuidar em nós. Porque nada mais, nada menos, os sentimentos revelam aquilo que nós precisamos cuidar em nós. Porque quando nós mostramos nossos sentimentos, quase sempre nós mostramos nas nossas reações. E as nossas reações mostram quem somos. Então, eu sempre uso, por isso que eu te falo, eu sempre extraio algo positivo para o meu autoconhecimento e para a minha transformação. E é dessa forma que eu faço a modelagem. Algumas a gente se emociona muito, algumas a gente fica triste, algumas a gente, junto com a própria pessoa, a gente se transforma, ganha força, outras intensificam em nós justamente aquilo que a gente carrega de princípio, e aquilo mostra pra gente com toda certeza o que a gente não quer ser na vida. Então, é bom porque reforça em nós aquilo que a gente já e também aquilo que a gente não quer ser. Porque o que eu tiro de alguém que muitas vezes não é um bom exemplo, estou falando de uma maneira geral, é que confirma em mim o que eu não quero ser. Então isso é bom, né? Porque nós vamos ter sempre influências boas e influências ruins. Vamos estar sempre em ambientes bons e ambientes ruins. Acontece que eu só vou ser atraída por aquele ambiente, por aquela situação, se eu me afinar com aquela situação. Então, não está no outro, está em mim. Certo? Eu me atraio, eu vou, eu me identifico, eu me deixo influenciar, se de fato
aquilo se assemelha a mim. Então, a responsabilidade, no final das contas, é sempre nossa. Então, é isso que a gente tem que entender. A gente precisa dessa maturidade para a gente abraçar e entender que nós temos a autorresponsabilidade pelas nossas escolhas. É exatamente por isso que nós temos liberdade, que nós temos livre-arbítrio, mas tudo com responsabilidade, porque nós somos responsáveis por tudo. E não é o mundo que está assim, o mundo está feio, mas o mundo tá feio para todo mundo, mas depende de que mundo, de que cor você vê esse mundo, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, tem muito mais a ver com cada um de nós. E é isso que eu estou extraindo, né, das coisas que não me agradam. É basicamente me autoconhecer cada vez mais. E é essa parte positiva que eu estou carregando para minha vida. Tá tudo registrado aqui. E por isso que eu acho que é de grande valor, porque a gente vai crescendo, vai se transformando, vai confirmando quem a gente não quer ser e a gente vai sabendo quem a gente é naquela circunstância. Então, é isso que eu quero deixar para as pessoas, final, assim, que o Ivan quer participar, Francilene. Está dizendo que Ivan enviou uma solicitação para participar do nosso vídeo. Eu não sei se cabe, eu nunca tive essa experiência de ter mais uma pessoa. Será que entra? Ivan, escreve alguma coisa aí para o Ivan é meu esposo, eu não sei, ele me falou algo desse tipo, mas eu não sei. Se ele de fato quer entrar ou se tem um erro de percurso. Porque se ele quiser entrar, ele escreve assim, ó, quero entrar, quero participar. Aí a gente entende que é diferente. Pergunta se ele quer. Foi um erro de percurso, Ivan? Fala pra gente. Deve ter sido. Ele não comentou nada. Foi um erro. Ah, pronto. Olha, ele ficou até rosa, hein? Pelo amor de Deus, não faz isso com a gente, não. Hoje eu estou a 330, Ivan. Eu acho que é por isso que você também errou. Tá tudo certo, então. Ai, gente, muito bom. Então é isso, Francilene. Eu deixo como final isso, a nossa liberdade com a nossa responsabilidade. É isso aí, Deise. Muito bom essa sua reflexão, isso que tu falou aí. Bem interessante. Isso é muito proveitoso, né? Poder colocar todas essas questões, esse nosso ponto de vista, porque de fato não é só o ponto de vista, né? É algo que realmente acrescenta na vida das pessoas. E é muito bom. É verdade. E aí você pode estar finalizando, não sei se você quer fazer oração, alguma coisa, para a gente finalizar. Você quer fazer, Francilene? Não, você pode ficar à vontade também, né? Da última vez eu fiz, né? Você pode finalizar com a oração. Então, tá, vamos fazer aqui a oração, vamos nos concentrar, baixar aqui a minha energia, que ela está bem alta. Vamos fechar os olhos, vamos respirar. Senhor Deus, quero agradecer aqui a oportunidade de estarmos aqui reunidos para a nossa transformação através de outras pessoas, deixando claro que o conhecimento é apenas o primeiro despertar para a nossa transformação. Diante do conhecimento e através dele é necessário que venha o discernimento e, sobretudo, a sabedoria para a gente aplicar o que a gente vem aprendendo. Quero pedir a Deus que a gente quebre a resistência do nosso coração, do nosso ego, do nosso orgulho, para a gente receber com ternura, com doçura, os ensinamentos do Pai. E assim, mais uma vez, rendemos graças ao Senhor, Pai, porque o Senhor é bom todo o tempo. Queremos agradecer a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, que se renovam todos os dias. Muito obrigada pela Sua presença em nós. Muito obrigada pela Sua presença em todos os momentos. Queremos também pedir perdão pelas nossas falhas
e apesar delas, o Senhor é misericordioso todo o tempo. Muito obrigada mais uma vez. A modelagem de hoje foi de grande ensinamento para todos nós e no decorrer da nossa live, os insights vieram justamente porque quando a gente tem como base a palavra, a gente tem inspiração edificante. E por isso eu fico muito tranquila de falar baseado na verdade maior, porque sabemos que a verdade é exatamente o que nos liberta. E assim, queremos agradecer mais uma vez e pedir permissão para a gente finalizar com louvor essa live, agradecendo a todos aqui a presença. Boa noite. Boa noite. É isso. Amém. Obrigada. Até a semana que vem, Francilene. E até. Eu acho que, de algum modo, a gente recebeu agora, Francilene, muita luz. E eu não sei se foi sentido por você, mas foi sentido por mim. Então, eu quero finalizar aqui com essa energia, com a energia do alto, porque a gente simplesmente sabe quando a gente sente. Nem é quando a gente fala, mas é quando é sentido. Da mesma forma, quando a gente sente o contrário. Então, é com essa energia que eu quero finalizar. E, mais uma vez, agradecer a presença de todos. A gente vai colocar no YouTube para que essa live ela seja completa para todos nós. Quem aí está curioso, não precisa. Todos vão assistir do início ao fim. Olha lá, sua afilhada entrou aí, é isso, Francilene? A Rebeca. Tudo bom, Rebeca? Minha sobrinha e afilhada. Ok. Então é isso, gente. Agradeço a todos. Boa noite, Francilene. Até a semana que vem. Boa noite. Até a semana que vem. Tá, um beijo. Tchau. Até. Tchau, boa noite.